Olá, sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, mais uma quarta-feira, nós trazemos um episódio inédito da nossa série O Universo dos Medicamentos. E no vídeo de hoje nós vamos continuar discutindo a farmacologia dos sistemas. Nós vimos que a acetilcolina é um neurotransmissor tanto do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico. Em nível periférico, a acetilcolina está envolvida tanto com ações do sistema nervoso periférico motor somático como autonômico. Dois receptores medeiam as ações da acetilcolina. São eles os receptores nicotínicos, ionotrópicos, e os receptores muscarínicos, metalotrópicos. Mas perifericamente, aonde nós temos sinapses nicotínicas e onde nós temos sinapses muscarínicas? Bom, em relação às sinapses nicotínicas, a gente pode apontar aquelas envolvendo tanto o motoneurônio e a fibra muscular esquelética, assim como aquela envolvendo as fibras pré-ganglionares simpáticas e parasimpáticas e as respectivas fibras pós-ganglionares. Já para apontarmos as sinapses muscarínicas, é importante que nós lembremos que a acetilcolina é o único neurotransmissor que medeia as ações do sistema nervoso periférico motor autonômico parasimpático. Todas as fibras pós-ganglionares parasimpáticas são fibras colinérgicas. E nas células que constituem os órgãos efetores, nós temos a expressão dos receptores muscarínicos para a acetilcolina. As fibras pós-ganglionares simpáticas que inervam as glândulas sudoríparas também são fibras colinérgicas. E nas células dessa glândula exócrina, nós também temos a presença de receptores muscarínicos. As ações da acetilcolina são terminadas por ação de uma enzima denominada acetilcolinesterase, presente tanto em sinapses nicotínicas como em sinapses muscarínicas. Também existem colinesterases inespecíficas na circulação sistêmica, de modo que a acetilcolina, diferente da adrenalina, não atua como hormônio. No vídeo da semana passada, nós discutimos fármacos capazes de favorecer as ações colinérgicas. E nós estudamos, na ocasião, os anticolinesterásicos e os agonistas muscarínicos. Os anticolinesterásicos, como o hidrofone, a fisostigmina, o diflus, se ligam à enzima acetilcolinesterase inibindo as suas ações. Ao inibirem as suas ações, esses fármacos são capazes de aumentar a ação da acetilcolina tanto em sinapses nicotínicas como em sinapses muscarínicas. Já os agonistas muscarínicos apresentam o receptor muscarínico como seu receptor farmacológico. E essas moléculas, além de apresentarem a propriedade chamada afinidade, também apresentam a propriedade chamada eficácia intrínseca. De modo que, a partir da ligação dessas moléculas aos receptores muscarínicos, os respectivos mecanismos de transdução de sinal são deflagrados. Então, os agonistas muscarínicos são aqueles capazes de se ligar no receptor muscarínico da acetilcolina, imitando as suas ações. Tanto anticolinesterásicos como agonistas muscarínicos são capazes de favorecer as ações muscarínicas. E por isso apresentam vários efeitos farmacológicos em comum, tanto desejados como colaterais, bem como os clínicos e contraindicações. Porém, apenas os anticolinesterásicos são capazes ainda de favorecer as ações nicotínicas. Portanto, apresentarão outros efeitos farmacológicos adicionais, outros usos clínicos, bem como outras contraindicações. No vídeo de hoje, nós vamos falar de fármacos anticolinérgicos. E o que nós podemos entender como fármacos anticolinérgicos? Seriam aqueles que desfavorecem a ação da acetilcolina, podendo desfavorecer as ações da acetilcolina, tanto mediada por receptores nicotínicos como por receptores muscarínicos. Em vídeos anteriores, nós já vimos alguns fármacos capazes de diminuir as ações nicotínicas da acetilcolina, tanto em nível ganglionar como em nível de placa motora. Então, nós falamos do trimetafan, que ao inibir a sinapse ganglionar tem uso como antihipertensivo, e fármacos como o pancurônio, o atracúrio e moléculas como a tubucurarina, capazes de diminuir a sinapse nicotínica da placa motora. No vídeo de hoje, nós vamos focar em anticolinérgicos que diminuem as ações muscarínicas da acetilcolina. E nós falaremos, portanto, fundamentalmente de antagonistas muscarínicos. Fármacos que têm afinidade para se ligar nos receptores muscarínicos da acetilcolina, porém não têm eficácia intrínseca para deflagrar a resposta
associada à ativação do mecanismo de transdução de sinal. Você quer conhecer os efeitos farmacológicos, os usos clínicos e as contraindicações desses fármacos? Então continue assistindo esse vídeo. As referências para sua elaboração se encontram aqui na sua descrição. Assim como os colinérgicos, os anticolinérgicos podem ser de ação direta ou indireta. Os fármacos de ação direta compreendem os antagonistas competitivos de receptores colinérgicos, ligantes que ocupam o sítio da acetilcolina, tornando-os indisponíveis para esse neurotransmissor deflagrar as suas ações. Os fármacos de ação indireta são aqueles que agem em nível pré-sináptico de modo a diminuir a oferta da acetilcolina na fenda sináptica e, consequentemente, as suas ações nas células pós-sinápticas. Como exemplo de anticolinérgico de ação indireta, podemos citar a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Essa toxina interage com proteínas envolvidas no processo de exocitose, prejudicando-o. Como vimos anteriormente, conhecer o mecanismo de ação do fármaco, identificando seu receptor farmacológico, é de fundamental importância para a discussão dos seus efeitos, usos clínicos e contraindicações. Os antagonistas muscarínicos não são ligantes seletivos para o subtipo de receptores muscarínicos, sendo capazes de se ligar em receptores M1, M3 e M5, acoplados à proteína GQ, bem como a receptores M2 e M4 acoplados à proteína GI, bloqueando todas as ações muscarínicas da acetilcolina. Assim, abrangem fármacos com muitos efeitos colaterais, sendo pouco usados na terapêutica. Como a ativação dos receptores muscarínicos em nível periférico deflagram basicamente as ações parasimpáticas, os antagonistas muscarínicos podem também ser denominados de parasimpatolíticos. Inclusive, o uso predominante desses fármacos tem por objetivo inibir as ações parasimpáticas, como, por exemplo, no caso de descolarização e de intoxicação por anticolinesterásicos e outros colinamiméticos. Os antagonistas muscarínicos compreendem alcaloides naturais, como a atropina e a escopolamina, bem como derivados sintéticos como o ipatrópio e a tropicamida. Como a tropicamida e o ciclopentolato apresentam um efeito menos duradouro, essas moléculas são preconizadas para a realização do exame de fundo de olho. Há antagonistas muscarínicos ainda que são derivados semissintéticos, como a homatropina. Outros exemplos de antagonistas muscarínicos incluem a tolterodina, o tiotrópio, a pirenzepina e a benzitropina. Assim como a escopolamina, a benzitropina é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, determinando efeitos centrais. Essas moléculas são preferidas, então, para a profilaxia da cinetose e controle do mal de Parkinson, respectivamente. Já o tiotrópio, como o ipatrópio, é uma molécula grande e com carga positiva, que passa barreiras biológicas com dificuldade. Esse é um dos motivos que torna essas moléculas úteis para uso por via inalatória na asma e em outras doenças pulmonares obstrutivas. Como a tolterodina parece apresentar tropismo pela bexiga, ela é preconizada quando se deseja reduzir as ações muscarínicas no trato geniturinário. Mas o protótipo do grupo é a atropina, encontrada na planta Atropa belladonna. A atropina apresenta um efeito dose-dependente, determinando efeito sobre o sistema nervoso central apenas em doses altas. As ações dos outros antagonistas diferem apenas quantitativamente. Para entendermos melhor seus efeitos farmacológicos, precisamos agora mapear a localização dos receptores muscarínicos. Não podemos esquecer que a ligação a receptores presentes em células do tecido-alvo responde pelos efeitos desejados dos fármacos, que motivam seus usos clínicos. Enquanto a ligação a receptores presentes em células de tecidos não-alvo respondem pelos efeitos colaterais, que determinam contraindicações. Nós vimos anteriormente que nas glândulas exócrinas, na musculatura lisa dos brônquios, da bexiga e do intestino, bem como na pupila e no músculo ciliar, as ações da acetilcolina são mediadas por receptores muscarínicos subtipo 3, que é um receptor metalotrópico acoplado à proteína GQ. A ocupação desses receptores por agonistas, inclusive no endotélio vascular, leva à ativação da fosfolipase C, produção de inositol trifosfato e o aumento consequente do nível de cálcio citosólico.
Mediante a ativação desse mecanismo de transdução de sinal, os agonistas determinam o aumento das secreções exócrinas, contração da musculatura lisa dos brônquios, da bexiga e do intestino, contrição da pupila, do músculo ciliar e vasodilatação. Todas essas ações são então bloqueadas pelos antagonistas muscarínicos. Por isso, os antagonistas muscarínicos podem ser utilizados para mitigar salivação excessiva por ocasião de intoxicação por metais pesados, podem ser usados como broncodilatadores, para controlar a micção e a defecação em caso de incontinência urinária e diarreia, bem como para a dilatação da pupila, efeito útil para o exame de fundo de olho. Em função dos efeitos oculares, os antagonistas muscarínicos podem prejudicar a drenagem do humor aquoso, sendo contraindicados para quem tem glaucoma, por exemplo. A acetilcolina e outros agonistas muscarínicos também se ligam a receptores acoplados à proteína GQ nas células entrecromafim e parietal, de modo que favorecem a secreção ácida gástrica. Os antagonistas muscarínicos, especialmente a perenzepina, que aparenta alguma seletividade frente ao receptor muscarínico em questão, ao bloquearem esse efeito, mostram-se interessantes para o tratamento da úlcera e do refluxo gastroesofágico, embora não constituam um tratamento de primeira linha. Já no coração, mais precisamente nos nódulos e nos átrios, o subtipo de receptor muscarínico expresso é o M2, acoplado à proteína GI. Então, mediante a ligação da acetilcolina ou outro agonista muscarínico, a ativação da cascata de transdução de sinal abrange a inibição da enzima adenilciclase, com redução da produção basal de AMP cíclico, bem como a ativação de canais de potássio, com consequente efluxo desse íon. Esses eventos celulares em conjunto levam à redução de todas as atividades cardíacas, determinando efeito crono, dromo e inotrópico negativos. Efeitos que são bloqueados pelos antagonistas muscarínicos. Mas como vimos no vídeo sobre a introdução à farmacologia do sistema nervoso autônomo, o coração é exemplo de órgão duplamente inervado, recebendo eferência simpática e parasimpática. Assim, mediante o bloqueio do receptor muscarínico, o tônus parasimpático é mascarado, evidenciando o tônus simpático. Consequentemente, há aumento de todas as atividades cardíacas, sendo observado efeitos crono, dromo e inotrópico positivos. Por essa razão, a atropina pode ser usada em casos de assístole, bradicardia sinusal ou bloqueio atrioventricular. Mas é importante atentar à dose do fármaco, porque, paradoxalmente, baixas doses de atropina determinam bradicardia. Avançamos um pouquinho mais na farmacologia do sistema nervoso autônomo. Ficou curioso sobre os efeitos farmacológicos dos adrenérgicos e dos antiadrenérgicos, bem como seus usos clínicos e contraindicações? Então vocês não podem perder os próximos episódios dessa série, sempre às quartas-feiras. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!